Olá pessoal, como vocês estão? Gustavo aqui. Estaremos continuando hoje com a série Estudando o Taoísmo, parte 2, onde estudaremos e nos aprofundaremos sobre o passo 2 do Taoísmo, do livro Tao Te Ching, do Lao Tzu, e em específico nesse, os comentários do Solala Tauler. Então, vamos nessa. Segundo passo. Sob o céu, todos sabem que a existência do belo depende da existência do feio. Todos sabem que a capacidade do bem depende da existência do mal. Existência e não existência geram-se mutuamente. Difícil e fácil se completam. Então, como havia comentado no primeiro passo, no primeiro vídeo, esse universo tem bastante dualidade. E é como ele comenta aqui, que para existir uma coisa, precisa existir outra. Para existir o bem, precisa existir o mal. Claro que isso se a gente estiver no conceito e dentro da dualidade. Bem e mal, luz e trevas. E essa parte em que comenta que a existência e não existência geram-se mutualmente, faz menção que o plano físico surge do espiritual e do espiritual também está relacionado com o físico. Ambos são indistinguíveis e inseparáveis. São, na verdade, a mesma coisa, só que em frequências diferentes, vibrações, estados de vibrações. Longo e curto não formam um ao outro. Alto e baixo repousam um no outro. Som e silêncio se harmonizam. Antes e depois se sucedem. Por causa disso, o sábio habita o mundo da não-ação, Wu Wei, e pratica o ensinamento sem dizer nada. E aqui estamos abordando pela primeira vez o termo Wu Wei, que é a ação sem ação. É o agir sem forçar, é o caminho fluido, leveza. Tudo que a gente faz que não é leve, que é difícil, a gente tem que se esforçar para fazer, não está certo. Os 10.000 seres ascendem e tombam, e ele não os reivindica. Ele os cria, mas não os possui. Ele trabalha, mas não assume o mérito por nada. Como não assume mérito pelas suas realizações, estas durarão para sempre. Aqui não tenho muito comentário de minha parte, porque, como havia mencionado no primeiro episódio, eu sinto que a leitura do Tao Te Ching original, por si só, é um pouco difícil. E é por isso que eu estou trazendo esse livro, com os comentários, para ser mais fácil o aprendizado e ter uma visão de ótica, uma perspectiva diferente. Mas vamos para o comentário. De acordo com os antigos pensadores taoístas, não há uma realidade absoluta. A existência de tudo no universo depende de tudo ou mais no universo. Não existe nada absoluto, no sentido de que tudo é verdade, da mesma forma que nada é verdade. Tudo depende de como sintonizamos. A verdade, pelos meus estudos e meditações, muitos dizem que a verdade é como um espelho que se quebrou. Cada um detém uma parcela dele, partes da verdade. Isso é interessante porque a gente pensa no universo como é isso ou aquilo, quando na verdade tudo depende de sintonizações de rádio. Da mesma forma que existe rádio nessa frequência e naquela outra, depende de nós mudarmos o canal, também é assim para o universo e a realidade. A realidade a verdade B, a verdade C são todas reais, depende para qual a sintonizamos. E é aí que entra essa questão um pouco ortodoxa, que sob uma visão teológica tudo é realidade, tudo é verdade, depende no que nos sintonizamos. Recorrendo à metáfora original, o Yin e o Yang são encostas sombreadas e ensolaradas da mesma colina. O que pode ser pequeno para uma pessoa é enorme para outra. O que é difícil para alguém é fácil para outro. O que é rápido para um é lento para outro. Ininterruptamente, isso é verdadeiro para todas as coisas no multiverso
do tal. E aí volta mais uma vez o que eu acabei de comentar. Tudo depende da realidade pela qual nos sintonizamos. E um pouco isso traz aquela questão da lei da atração, porque se atraímos aquilo que pensamos e aquilo que nos sintonizamos, então aquilo é verdade. Ao mesmo tempo que se sintonizássemos com outra coisa, também aquilo lá seria a nossa realidade. Essa questão do multiverso é aquelas infinitas possibilidades estão coexistindo no mesmo momento. Então depende de qual sintonizamos. Não podemos julgar uma situação com base em nosso próprio padrão absoluto. O que é verdade para você, só é verdade para você. Assim como o que é verdade para mim, só é verdade para mim. Nenhum de nós sabe o que qualquer outra pessoa está pensando ou vivenciando de fato. Não podemos mensurar ou mesmo descrever a experiência de alguém com base na nossa. As cores que vemos, os sons que ouvimos, os sonhos que temos procedem de uma interpretação pessoal do mundo. E aqui entra aquela questão da percepção. Outra pessoa os interpretaria de maneira inteiramente diferente. Isso é bom, afirmam os taoístas. É natural. É assim que o mundo funciona. Esse é o modo como o tal se manifesta em nós, individual e coletivamente. Aqui ele claramente fala que cada um tem sua perspectiva e ótica do mundo. Eu não posso comparar a minha experiência com a de outro. E aí entra aquela frase do a grama do vizinho é sempre mais verde. Quanto mais nos comparamos com os outros, quanto mais tentamos comparar a nossa experiência com os outros, é aí que surge a inveja, os ciúmes talvez. A gente sempre querendo ter o que o outro tem, e nisso deixamos de lado aquele potencial nosso de co-criar a nossa realidade. E como o livro interpreta aqui, cada um tem sua ótica diferente. Esse seria o modo como tal se manifesta no mundo. Os diferentes caminhos, diferentes caminhares. Existe o verdadeiro caminho, mas ao mesmo tempo que esse verdadeiro caminho maior é subdividido em vários outros verdadeiros caminhos individuais, cada um em sua individualidade. Está percorrendo um caminho. Qual é o caminho certo? Mais uma vez, o taoísmo nos traz a questão Wu Wei, que é o caminho sem esforço. Tudo aquilo que você tem que se esforçar, muito difícil, gastar muita energia para fazer, não é exatamente certo. Não significa que devemos ficar parados. Mas ao contrário, seguir o que naturalmente nos agrada, que naturalmente nos faz ter uma vida mais leve. O trabalho que escolhemos, a nossa jornada, viagens, por exemplo, são nossos apegos que nos causam dificuldade. O apego a sonhos, a experiências do mundo, as nossas opiniões, a necessidade de estarmos certos e os outros errados. Chuang Tzu nos oferece uma maneira de trabalhar com esses apegos quando declara: é quando abandonamos a opinião pessoal que vemos as coisas como elas são de fato. Lao Tzu nos apresenta uma nova maneira de ser quando descreve o Wu Wei. Essa questão do apego é realmente bastante importante. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, dores emocionais principalmente, são decorrentes do apego. Não queremos soltar aquela dificuldade, olhamos para o passado, não, mas eu passei por aquilo. Como se fosse uma medalha de honra, quando na verdade a nossa consciência presa naquela experiência desagradável, ou então na experiência do vizinho, do próximo que tem aquilo e a gente não. Esses apegos, como diz aqui no livro, são o que realmente causam as dificuldades da nossa vida, bem como estarmos aprisionados neste planeta em que estamos neste momento,
porque é um planeta prisão. Estamos dentro de uma matrix de controle em que nos forçam a reencarnar quando estamos aqui para experienciar, para viver. Eu vos pergunto, existe evolução se esquecendo do passado? Eu sempre gosto de mencionar que alguém poderia se formar em qualquer faculdade, em qualquer curso, se ele ficasse repetindo o primeiro ano. Toda vez que ele terminasse o primeiro ano, ele voltasse com as memórias apagadas, com o título de não, tem que evoluir o seu íntimo. Mas isso é assunto também para outra hora. Wu Wei, não raro descrito como não fazer nada. Significa, na verdade, não exagerar, não forçar. Eu gosto de traduzir para o caminho de menor esforço, assim como ocorre na natureza. Significa não fazer nada em excesso, como comer ou se exercitar demais, o que causa desconforto na barriga e esgotamento. Significa fazer apenas o suficiente e nada mais. Aqui estudando sobre o taoísmo antes de começar a ler este livro, um vídeo que vi, a pessoa comentava que existem problemas neste momento que nós não temos a capacidade de resolver. Então vamos lá, batemos a cabeça, gastamos tanta energia, sofremos nesse processo e não conseguimos resolver nada. Desperdiçamos tempo, energia, disposição, que poderíamos estar fazendo outras coisas, apegado àquela dificuldade, sofrendo, gastando energia. Quando, de duas uma, ou o tempo naturalmente dilui aquele problema, ou, se isso não é possível, talvez em algum momento futuro, nós teríamos maiores condição, inteligência, talvez algum conhecimento que não tínhamos adquirido naquele momento, em que poderíamos resolver aquele problema inicial com muito maior facilidade. Porém, como gastamos tanta energia e cabeça naquele momento, estamos esgotados. Não temos energia nem fôlego mais para resolver esse problema. E o que acontece? Ele fica ali, sem ser resolvido, nos prejudicando e prejudicando sempre mais. Então essa parte do fazer as coisas sem esforço, não exagerar, do Wu Wei, é tão extremamente importante, especialmente nos dias de hoje. Significa não fazer nada contra a natureza ou contra a própria natureza. Significa usar a menor quantidade possível de energia para fazer o máximo. E aí entra a questão da eficiência. Sempre dar o melhor de si com a menor quantidade de energia possível. Isso faz preservar a energia suficiente ao mesmo tempo que estamos produzindo ao máximo que podemos. Significa não se esforçar demais, não se exaurir tentando fazer algo acontecer. Seja uma peça de arte, um trabalho ou até mesmo um relacionamento. Wu Wei é aprender a permitir, a deixar as coisas se desenrolarem no próprio modo e no próprio tempo. Somos capazes de nos adaptar e, assim como a água, assumir a forma de quaisquer circunstâncias que nos encontremos. Chuang Tzu diz o seguinte: deixe que as coisas se expandam com naturalidade e deixe sua mente ser livre. Aceite o que não puder controlar e continue a alimentar seu próprio espírito. É o melhor a ser feito. Você precisa estar disposto a agir em conformidade com o próprio destino. De qualquer forma, destino à parte, eu acredito que tenha bastante fundamento essas palavras. Deixar a vida acontecer de modo natural, sem que seja forçado, mas também sem se acomodar, sem não fazer nada e esperar que o universo traga tudo na sua mão, porque isso aí também é errado. E esse já não é o Wei, o caminho sem esforço. Você precisa caminhar. Então,
se você não está caminhando e fazendo as coisas acontecer, esperando um milagre cair do céu, não é este o caminho e não é esta a lição do taoísmo. Nada mais simples e nada é mais difícil que isso. Então existe uma dualidade aqui de uma forma também. Trata-se de algo muito difícil, porque o Wu Wei nos pede que nos abstenhamos de qualquer coisa a mais ou além do que seja naturalmente adequado em qualquer situação. Realmente, nesse aspecto, essa questão do ser difícil faz bastante sentido. Às vezes queremos alguma coisa a mais, queremos alguma coisa neste momento, quando não é o momento ideal para obtermos, ou então naquela questão do excesso. Porque precisamos de 10 coisas, quando talvez apenas uma ou duas seria o suficiente. E aqui eu não estou fazendo menção a qualquer coisa em particular. Lao Tzu usa esse ensinamento em toda a sua obra. Veremos muitos exemplos de como aplicar esse princípio, já que ele é a marca do sábio, ou do que os taoístas chamam de Zenri. Peço desculpas se a minha pronúncia está errada. Que seria uma pessoa autorrealizada. De qualquer forma, esse segundo passo, um pouco mais enxuto do que o primeiro, nos traz essa abordagem da dualidade e do Wu Wei, que neste momento, infelizmente, não tem muitos comentários a mais para fazer. Foi uma lição, um passo bastante enxuto, no qual o que eu consegui extrair de informações, e aí entra a participação de vocês, porque eu gostaria também do que vocês identificaram nessas leituras. Gostaria de implementar comentário de vocês nos próximos vídeos. Então, se vocês trouxerem alguma coisa interessante, que fizer sentido, talvez até para me corrigir, ou, como diz ali no livro, não há realidade, não há verdade absoluta, mas eu realmente gostaria da opinião de vocês, do comentário e da interação. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que curtam, comentem, sigam o canal, compartilhem esse vídeo para seus amigos, aqueles que talvez interessem, e vamos ampliar os nossos estudos. Desejo a todos um ótimo dia e que fiquem bem. Gratidão.